Olá, pessoal. Bom dia. Vocês sabiam que, apesar da mangueira ser cultivada de norte a sul do Brasil e a maçã ser produzida basicamente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós brasileiros consumimos mais maçãs do que mangas ao longo do ano? Bom, acompanhando os dados da tabela do lado superior direito aqui, a gente observa que as frutas mais consumidas no Brasil são, em primeiro lugar, a banana, em segundo lugar, a laranja, em terceiro, maçã, em quarto, o mamão e em quinto, a manga. A banana é a campeã de consumo tanto a nível de Brasil como a nível mundial, pelo fato de ser uma planta relativamente rústica, fácil de ser cultivada e produz ao longo de todo o ano. A laranja também, como a gente já comentou em um outro vídeo, existem variedades de laranjas precoce, meia estação e tardia, que permite, né, a produção de frutos ao longo de todo o ano em uma mesma propriedade. Já o mamão também, no Brasil, principalmente em condições de clima mais quente, principalmente em regiões litorâneas, né? Como nos estados do Espírito Santo e da Bahia, os produtores conseguem produzir frutos ao longo de todo o ano. E no caso da manga também, principalmente na região Nordeste, né? Através de sistemas de poda, indução artificial do florescimento e de irrigação, os produtores também conseguem produzir mangas ao longo de todo o ano, tá certo? Já a maçã tem uma certa limitação na produção de frutos. Então, no Brasil, a colheita da maçã ela ocorre de janeiro a abril. Então, um período bem mais limitado de colheita, tá certo? Mas o que explica o elevado consumo de maçãs no Brasil e no mundo também, a nível mundial a maçã fica em segundo lugar, logo após a banana, tá certo? É o fato da maçã ser uma das frutas, né, mais resistente ao armazenamento refrigerado, tá certo? Então a gente observa nessas imagens do lado esquerdo aqui dos frutos, né, acompanhando a seta, quando os frutos estão maduros, né, no ponto ideal de colheita, os frutos são colhidos, colocados em grandes caixas plásticas, como a gente observa acompanhando a seta aqui, essas caixas estão no campo, e depois essas caixas são levadas para grandes câmeras frigoríficas. São câmeras enormes, com capacidade de 500 até 1.000 toneladas de frutos cada uma dessas câmaras, tá certo? Então, a capacidade de 500 mil a 1 milhão de quilos de frutos, tá certo? E essas câmaras, elas têm todo um controle, né, interno, controle de temperatura, temperatura fica em torno de 0 a 5 graus, tá certo? Uma concentração menor de oxigênio e uma concentração um pouco maior do que o normal de gás carbônico. Então, essas condições a gente denomina de atmosfera controlada, né? Porque a atmosfera no interior da câmara é controlada e, com isso, reduz drasticamente a respiração das frutas. Então, isso permite uma boa conservação das frutas, de um modo geral. No caso da maçã, a gente consegue, dependendo da variedade, armazenar os frutos por um período de até 9 meses sem perder a qualidade dos frutos, tá certo? Então, se a gente consegue armazenar por período de até 9 meses e a gente tem cerca de 4 meses de colheita, a gente somando os 4 meses de colheita com os 9 meses de armazenamento, a gente chega a 13 meses. Então, isso permite, né, o abastecimento do mercado ao longo de todo o ano. Então, grandes empresas são responsáveis por esse armazenamento refrigerado ao longo do ano e as maçãs são colocadas no mercado ao longo de todo o ano, tá certo? Então, isso explica, né,
esse alto consumo de maçã, tanto a nível brasileiro como a nível mundial, tá certo? No caso do mamão e da manga, que apesar de serem produzidos ao longo de todo o ano em algumas regiões do Brasil, tá certo? Essas duas frutas tropicais são bem mais sensíveis ao armazenamento refrigerado, tá certo? Então essa é uma limitação na comercialização dessas frutas, tá certo? Então o fato da maçã ser considerada essa fruta de alta resistência ao armazenamento é que explica, né, esse elevado consumo. Nós estamos em plena safra de maçã, tá certo? Que vai até abril, início de maio, mais ou menos. Então, certamente, a tendência é do preço da fruta, da maçã, cair ao longo do primeiro semestre e aumentar ao longo do segundo semestre, porque os produtores, né, e as empresas responsáveis pelo armazenamento têm um certo custo de armazenamento, né? Então, com isso, no segundo semestre, a tendência das frutas ficarem um pouco mais caras, tá certo? Bom, pessoal, seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.